Bom, eu sou o professor Gilberto Santiago, atuo na educação há mais ou menos 20 anos. Eu comecei trabalhando no ensino Fundamental 1, Fundamental 2, atuei também na educação infantil com oficinas de inglês, atuo também no ensino médio e no ensino superior. Mudanças na aprendizagem. O que o professor percebeu de diferente no modo como as crianças aprendem hoje? A forma como a criança aprende hoje é completamente diferente da forma como a criança aprendia há 10 anos atrás. Hoje você observa que toda aprendizagem precisa ser voltada para o lúdico, o tempo de concentração. Um tempo atrás, nós colocávamos uma atividade no quadro e a criança ela conseguia se manter ali concentrada, fazendo. Hoje não, hoje precisa ser tudo muito mais rápido, mais dinâmico. E por que isso? A criança ela vive hoje, tem acesso à informação de uma forma muito mais acelerada. Então você, pelo seu celular ou pela internet, você coloca uma pergunta e em fração de segundo você já tem essa resposta. Percebam então que não é mais uma construção como nós fazíamos há um tempo atrás. Então trazer isso para a sala de aula é uma forma de tentar fazer com que o aluno ele se adapte a esse tempo que ele tem, que ele consegue se manter concentrado. Professor-aluno. Como é a relação professor-aluno atualmente? E isso mudou em comparação com o passado? Como? Sim, mudou. Hoje eu não vou falar especificamente sobre indisciplina, acredito que o foco da pergunta não seja esse não, mas hoje o professor ele tem uma relação muito mais próxima com o seu aluno. Há um tempo atrás muitas vezes o aluno estava ali, mas você não conhecia aquela família, você muitas vezes não sabia da realidade daquela criança, daquele aluno. Hoje não, hoje nós vivemos numa sociedade extremamente capitalista, em que muitas vezes o pai ele só chega em casa para dormir, o aluno ele vê, principalmente no ensino fundamental, muitas vezes o professor como essa pessoa, essa figura mais próxima, às vezes até como parte da família. Principais dificuldades atuais. Quais são as maiores dificuldades dos professores em sala de aula hoje? A maior dificuldade do professor hoje em sala de aula está relacionada, primeiro, à questão da indisciplina em si. Então, hoje o aluno que eu recebo é um aluno que não tem limite em casa, um aluno que o pai muitas vezes não diz não, e às vezes a escola ela tem que fazer esse papel, é o professor quem vai dizer esse não é o momento, você não pode usar o telefone agora, o banheiro você vai esperar que eu termine a explicação para que você possa sair. Então muitas vezes o professor ele acaba assumindo esse papel de dizer não, um não que a família, por vários motivos, com a mãe, o pai por vários motivos, ele se sente às vezes culpado e não diz. Então isso acaba trazendo para a sala de aula uma série de embates. E quais as maiores dificuldades dos alunos? São muitas as dificuldades do aluno. O aluno, e principalmente esse aluno pós-pandemia, o aluno ele tem a dificuldade de organização, ele não consegue se organizar. O aluno ele tem a dificuldade nas questões de relacionamento em sala de aula. O meu aluno ele domina as tecnologias, ele conhece de tecnologia, mas ele tem sérias questões de relacionamento em sala de aula. Às vezes ele não consegue expor sua opinião, ele não consegue falar, ele não consegue interagir. Então, além de questões de dificuldade de aprendizagem mesmo, principalmente voltando na questão do pós-pandemia, não consegue se concentrar, o aluno ainda vai levar durante um tempo a defasagem desse ensino no período de pandemia, desse ensino à distância. São muitas as dificuldades hoje do aluno na sala, muitas. Modificações comportamentais. Você percebe mudanças no comportamento dos alunos nos últimos anos? Percebo. A pergunta é, você percebe mudança no comportamento do aluno nos últimos anos? Percebo. O aluno hoje, ele é emocionalmente mais instável,
Hoje o aluno ele chega na sala de aula com uma série de problemas emocionais e não adianta a gente achar que nossos problemas ficam do lado de fora da sala, o que é mentira, né? Eu trago os meus problemas para o trabalho, né? Então o aluno ele também ele é um sujeito como um todo, então ele vai trazer essas questões para a sala de aula, questões de insegurança, questão de ansiedade, né? Tudo isso vai trazer uma série de reflexos para a aprendizagem, para a sala, para o convívio. E o que pode estar causando essas mudanças? O que pode causar essa cobrança? São tantas as questões. Posso falar, por exemplo, falta de apoio familiar, né? Falta de apoio familiar pode causar essa questão de insegurança na sala de aula? Pode. Às vezes, a falta de cobrança da família pode gerar isso? Pode. Ou uma cobrança excessiva, né? Às vezes o aluno ele é tão cobrado em casa que ele acaba achando que ele precisa dar aquele resultado e isso faz com que ele, de repente, deixe de fazer da aprendizagem como se fosse um tijolinho, uma construção, né? Então ele acaba se cobrando demais, isso pode gerar essa ansiedade que eu percebo no aluno, né? Hoje a gente, no período pós-pandemia, né, o aluno ele chegava na sala de aula, muitas vezes você entregava uma avaliação, ele não sabia nem como fazer, ele começava a chorar. Então são muitas as diferenças, muitas as mudanças. Como está a afetividade entre professores e alunos atualmente? Primeiro, a gente precisa entender o que é a afetividade. Na escola, durante muito tempo, de uma forma distorcida, a gente acreditou que a afetividade na educação estava relacionada a essa permissividade, a esse tapinha nas costas, e a afetividade não está relacionado a isso. A afetividade está muitas vezes relacionada ao professor se colocar no lugar do aluno, né? Olhar o aluno por uma outra perspectiva. A afetividade não é o apertar a bochecha, né? A afetividade é se colocar naquela condição, buscar entender. Isso é afetividade. Então, nessa medida, hoje, eu posso dizer que a escola é muito mais afetiva, né? A gente discute mais a afetividade. Quando eu procuro conhecer o meu aluno, quando eu procuro identificar o que ele está passando em casa, quando eu procuro avaliar se ele tem algum laudo, se ele não tem laudo, e de que forma eu posso mudar a dinâmica da minha aula ou a minha prática para que esse aluno ele possa se sentir incluído. Então isso é afetividade. E uma mensagem final para os futuros professores sobre a importância do vínculo afetivo e das adaptações na educação de hoje. Futuros professores, né? Nós precisamos entender que nós somos pessoas que estamos trabalhando com outras pessoas. Então, nós somos sujeitos que vamos aprender, interagir e agir com outros sujeitos. E a todo momento, quando a gente chega numa sala de aula, a gente tem que ter isso em mente. Lá no quarto período, eu falo com as meninas assim, a primeira pergunta que você tem que fazer quando você chega numa sala de aula é: qual o meu papel como professor aqui? Qual o meu papel como educador aqui? E se eu, às vezes, chego na sala de aula com uma série de questões, né, de família, uma série de questões emocionais, eu que tenho um pouquinho mais de experiência, um pouquinho mais de idade, imagina o meu aluno do ensino fundamental, né, que muitas vezes está vivendo uma série de coisas e ele não sabe como viver isso. Então, você tem que olhar para esse aluno, né, olhar para esse ser humano e olhar para esse ser humano como um todo. Isso é afetividade, é esse olhar, esse respeito, esse se colocar no lugar dele. Obrigada.